Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, seus profetas e mensageiros e sobre todos os fiéis. Boa noite a todos, obrigado por prestigiarem mais um encontro interreligioso de diálogo no Centro Islâmico Imam al-Mahdi. Primeiramente, gostaríamos de dar os votos de Feliz Natal a todos por este período abençoado, religioso que vivemos e desejarmos que este momento seja prolongado. Infelizmente, muitos de nós vivemos os ensinamentos natalinos de uma forma temporária, né? Apenas essa época do ano, perdoamos, fazemos caridade, pensamos um pouco mais nos outros. Que bom se esse período fosse um pouco mais prolongado, se esses ensinamentos pudessem nos acompanhar ao longo do ano e este momento, esta época do ano, fosse apenas um momento de talvez meditação e recordação destes ensinamentos tão importantes que o profeta Jesus Cristo nos trouxe a todos nós. Que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Também gostaria de agradecer, um agradecimento especial em meu nome, em nome do Ar-Risala, do Centro Islâmico Ar-Risala, ao Sheikh Mahdi Divino, diretor do Centro Islâmico Imam al-Mahdi, por promover mais um encontro de diálogo interreligioso entre lideranças cristãs e islâmicas. Este será o nosso 19º encontro. Estes encontros que têm o objetivo de aproximar e explicar quais são os pontos em comum entre as duas doutrinas. É bonito a gente ter encontros interreligiosos, de paz, de amor, de harmonia, mostrando que todos vivemos ali em paz, todos somos irmãos. Isso é muito bom, né? Só que uma coisa realmente construtiva é a gente se conhecer, a gente saber qual que é a crença do próximo, saber quais são os pontos em comum, conhecer um pouco mais as diferenças para podermos nos aprofundar nesta questão. E estes encontros realmente promoveram esta linha de pensamento, né? Conhecer um pouco mais o cristianismo e também conhecer um pouco mais o islamismo em determinados pontos, entre eles o que nós vamos abordar hoje, que é uma figura muito polêmica e um pouco às vezes indesejável, né, ser lembrada, que é o Satã, né, o demônio, o Shaitan, como é chamado no árabe. Essa figura que é curioso que todos os profetas nos ensinaram a pedir refúgio de Deus dela. É uma figura que foi obediente a Deus, de acordo com os ensinamentos do Alcorão, por um certo momento, mas aconteceu, no momento da história, aconteceu uma reviravolta, né? Aconteceu ali um momento de deslízio, né? Como a gente diz, e é isso que nós vamos discutir hoje, né? Qual que é o poder do Satã, quem é essa personagem, quem é essa figura, qual que é o poder que ela tem sobre o ser humano, se ela realmente tem o poder de influenciar ou não. Enfim, falar um pouco sobre esta figura. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Padre Aparecido Octaviano, da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Seja muito bem-vindo, Padre.
Muito obrigado pela presença. Eu convido o padre para ocupar o seu espaço e também o nosso querido Sheikh Mahdi Elahi para ocuparem aqui e começarem o debate. Uma boa noite a todos e muito obrigado. O debate, padre, a gente já sabe? Então, tá. No começo eu gostaria de agradecer e sem perder muito tempo, convidar todos vocês, queridos irmãos que estão aqui e também pessoas que estão nos assistindo através da nossa página de Facebook, nos acompanharem, né, até o fim, conhecendo as duas visões, a visão religiosa islâmica e a visão cristã católica. Por favor, padre. Primeiramente, eu quero agradecer a esse convite, agradecer essa acolhida. É um momento, para mim, muito especial, porque numa conversa, num diálogo, nós podemos aprender muito. Isso é um grande interesse para mim na minha vida. Eu sempre fui, desde criança, muito curioso sobre a vivência, a experiência espiritual das pessoas. Tive muitas influências de outras denominações, crendices. A minha cidade de origem, no sul de Minas, Varginha, é uma cidade com muitos credos diferentes e também, né, até mesmo a questão do espiritismo é muito presente na nossa cultura mineira. E eu sou da cidade de Varginha e lá não é diferente. Então a gente traz essa experiência, ouvir as pessoas dizerem que fez uma experiência de Deus, recebeu um espírito aqui, expulsou um espírito ali. Isso era muito comum ouvir nas igrejas, até mesmo de denominação evangélicas, coisas, assuntos tipo expulsou um demônio, libertou alguém, fez curas. Isso sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre me questiono e sempre me questionei. Isso é possível? Se existe aquele mal, quem é que provocou aquele mal? E como que uma outra pessoa teria uma força para poder libertar o irmão ou a irmã de uma possessão, de uma situação de, como é muito falado por aí, de descarrego, né? Então eu sempre fui muito curioso sobre a questão da espiritualidade das pessoas, das religiões. Procurei sempre ouvir muitas experiências diferentes da minha. Mas eu nasci numa família de católicos. Meus avós sempre foram muito católicos. Minha avó materna era italiana, né? Então trouxe também muito essa experiência religiosa, esse carinho pela fé muito grande. Então nós tivemos muitas influências católicas ao longo da minha vida, ao longo da vida da minha família. Eu acho isso muito interessante. A diversidade já nos ensina, de certa forma, a entendermos até mesmo a Santíssima Trindade, que para nós é o nosso Deus, né? Somos monoteístas, mas o nosso Deus, ele é visto como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E até peço já desculpa porque essa tradição, esses ensinamentos são tão fortes na nossa vida que de repente eu não quero me parecer aqui agredindo o que vocês conhecem de Deus, né? Mas infelizmente saem as nossas expressões cristãs católicas. Eu amo o catecismo da Igreja Católica.
porque aqui está todo o nosso ensinamento. É claro que em algumas matérias, alguns estudos, você se aprofunda com outros documentos, né? Mas esse aqui é o resumo da nossa fé, tudo que nós acreditamos, a nossa profissão de fé, como dizemos, está aqui. Inclusive sobre o assunto de hoje, diabo. E o diabo, como dizia o Saramago, né? No filme também representado com os escritos dele, O Alto da Compadecida, tem uma cena muito intrigante que chama muita atenção, né? Ele diz, uma hora aparece lá um personagem se dizendo o diabo, né? Aí ele se diz, o diabo não é tão feio assim, numa expressão nordestina, né, do Saramago e do Suassuna, melhor dizendo. Então Suassuna fala que o demônio não é tão feio porque ele é um anjo, ele é criado por Deus. E o diabo, ele tem alguns nomes que vai se diversificando na Sagrada Escritura, na nossa Bíblia, nos 72 livros, 72, 73, se fosse dividir também os Salmos, né? Então, ele tem lá alguns nomes: diabo, Satanás, demônio, anjo decaído. Tem algumas expressões para poder fazer referência a ele, não reverência, referência. É interessante porque esse diabo quer dizer para nós, traduzido, aquele que divide, aquele que separa, aquele que distancia o ser humano do projeto de Deus. Veja que é uma situação que vai chamar muito a nossa atenção, né? O diabo é aquele que divide o ser humano de Deus. E sendo assim uma pessoa, um anjo decaído, um anjo que não gostou do projeto de Deus, então ele foi expulso dessa proximidade com Deus. É interessante porque ele tem, mesmo sendo criatura de Deus, não gostando do projeto de Deus, ele começa a fazer oposição ao projeto de Deus. E essa oposição ao projeto de Deus, ela percorre toda a Sagrada Escritura. Alguns números do Catecismo da Igreja Católica falam muito sobre o diabo, a sua origem, a sua influência no mundo, nas pessoas, até onde ele pode ir, até onde ele consegue ir, mas também no Catecismo fala o que ele não pode, o que ele não consegue, mesmo sendo criatura de Deus. Em alguns livros lá no Antigo Testamento, você vai observar essa presença, essa ação do diabo em alguns momentos. É só pegarmos lá, por exemplo, o livro de Jó, né, que é uma história, uma novela que tem na Bíblia Católica, sem esquecermos, sem deixarmos de passar lá pelo livro do Gênesis, onde Adão e Eva, diante da tentação da suposta serpente, eles são expulsos do paraíso. É a influência do mal no projeto de Deus para o ser humano. É uma influência que depois vai ser sentida em toda a Sagrada Escritura. Nos momentos mais difíceis das histórias bíblicas, sempre tem a menção sobre o diabo, sobre o Satanás ou sobre o demônio e os seus anjos. Na cultura brasileira, você encontra até músicas que falam do diabo e dos seus anjos decaídos. São as expressões muito comuns no nosso continente latino-americano. Países latino-americanos criaram figuras diferenciadas sobre o demônio, sobre o diabo, sobre Satanás e os seus anjos.
Mas o que importa para nós, cristãos católicos, é o que está no catecismo. E a Igreja se preocupa tanto com essa situação, com esse assunto, que nós temos também as condições para libertar o povo de Deus das condições de influências do diabo. Ou seja, até mesmo pelos sacramentos que nós temos na Igreja, que são 7 sacramentos, nós temos, então, o sacramento do batismo, que é um exorcismo menor. Depois tem outros tipos de exorcismo maiores. Por que o batismo ele é tão importante como um exorcismo menor? O exorcismo menor é porque nós acreditamos que os nossos filhos, ao serem batizados, eles vão ser educados na fé que nós recebemos de Jesus Cristo. Lendo o Alcorão, nós vimos lá que Jesus, para os muçulmanos, não morreu, né? Não ressuscitou. Mas para nós acreditamos neste ensinamento bíblico, que Jesus não foi, de certa forma, sumiu, né? Mas desapareceu. Isso. Para nós isso aconteceu depois da sua morte e ressurreição. Porque a nossa forma de vermos a Deus, nós precisamos compreendê-lo em 3 pessoas. E Jesus, quando ele ressuscita, ele passa a sua missão para a comunidade dos apóstolos, depois os discípulos, e essa missão é continuada por essa comunidade que agora nós vamos chamá-la de cristãos. Então, o poder de lidar com essa forma do diabo presente no meio da humanidade, nós a temos também como um pequeno exorcismo através do batismo. Ou seja, somos consagrados a Deus pela ação da Santíssima Trindade, a ação do Espírito Santo, por esse mandato de Jesus. Então, nós acreditamos que o diabo tenha, sim, uma força, mas a sua força, ela não é nada perto da graça de Deus. Ele tem os seus anjos, que nós falamos os decaídos, porque há possibilidade dessa influência. Nós acreditamos que Jesus Cristo, quando morre, ressuscita, volta para o céu na sua ascensão, ele segura o demônio, segura o diabo, ele prende o diabo na mansão dos mortos, né? Por isso há essa associação também do diabo sendo acorrentado e o ser humano recebe sim a influência. Para dizermos num grande exorcismo a possibilidade de uma pessoa ser dominada, diretamente incorporada pelo demônio, pelo diabo, pelo Satanás, é uma expressão que nós precisaríamos, para chegar nessa compreensão, ter ultrapassado outras compreensões. Porque, como dizia no início, né, o diabo não é tão feio assim, porque ele é uma criatura de Deus, mas ele tem a sua influência sobre o ser humano. Ele tem, de certa forma, essa condição de influenciar o ser humano, que no catecismo é muito interessante, porque explica bem, nos fala, de certa forma, que a expressão dos demônios, ele age também, a Igreja acredita que ele sempre vai se recusar, ele sempre vai estar sendo incomodado diante do nome de Jesus. O exorcismo menor, como lembrava no início, já liberta, já é um grande momento de libertação do cristão que é consagrado a Deus. Ele não tem essa possibilidade
de ser possuído pelo demônio, pelo Satanás ou pelo diabo. E o demônio, então nós podemos, já dando algumas classificações, ele é esse anjo decaído, os anjos decaídos, e temos no livro do Catecismo alguns parágrafos que nos diz e explica sobre isso. Os apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, antes da ascensão de Jesus ao céu, recebem então o poder de expulsar o demônio, e isso se dá ao exercer a graça do batismo, porque no batismo, na celebração do batismo, que é o primeiro sacramento que nós recebemos na igreja, e sacramentos para nós são sinais fortes da experiência de Jesus que o ser humano é convidado a fazer. Então, pelo batismo, nós já temos ali dentro da celebração esse momento que o cristão, se é batizando criança, bebê também, a família, os pais, os padrinhos, né, aqueles que são testemunhas daquela celebração, eles também respondem pelas crianças. Então há no momento do batismo a renúncia para não permitir que haja influência do inimigo de Deus na vida do cristão. E nós nos tornamos cristãos pelo nosso batismo. Os exorcismos para expulsar os demônios existem. O exorcismo menor e o exorcismo maior. O menor se dá também pelas celebrações dos sacramentos. E Jesus também passa pela experiência da tentação. Eu acredito assim que foi um período onde, para nós cristãos, Jesus teria passado ali 40 dias no deserto sendo tentado pelo demônio, pelo diabo. E são expressões nas tentações que Jesus recebeu, que é muito comum. Nós podemos ver isso no ser humano, né? A tentação do ter, do poder, do prazer. Eu quero ter tudo. Eu sinto prazer em ter esse domínio sobre as pessoas, sobre as coisas, reter essas situações para a gente. Isso é uma tentação. Não que a gente não possa possuir as coisas, os bens materiais, financeiros, não é isso. Mas como é apresentado no Evangelho, na tentação de Jesus, é muito interessante porque ele tenta levar Jesus de uma forma muito tentadora. Você pode ter os reinos do mundo, tudo, oferece para Jesus. Você pode mandar os seus anjos virem te servir, né? Então, são situações assim bem interessantes que nessas tentações de Jesus, e ser tentado para nós não é pecado, porque se fosse pecado, Jesus teria pecado, e para nós ele é perfeito. Então ele não, a tentação que nós sofremos não é pecado, mas é o ceder à tentação, sim, é pecado. Então essas tentações de Jesus são muito interessantes. E o demônio apresenta esses momentos para Jesus, mas Jesus está tranquilo, tem a força do jejum, da oração, a consciência de que ele é filho de Deus, está encarnado no meio da humanidade para poder ensinar à humanidade como se vive a palavra de Deus, que até então era um relacionamento conflitante com o povo de Israel, mesmo ele sendo judeu, e ainda sob a influência e a força opressora dos romanos na época que Jesus teria vivido para nós ali na história da humanidade. Então essas situações todas foram provocando essas tentações. E Jesus em muitos momentos era questionado pelos fariseus, por outras autoridades romanas, até mesmo judaicas,
e queriam persuadi-lo, queriam pegá-lo para poder tirar ele do caminho, para poder levá-lo e condená-lo e levá-lo à morte, né? Então nós vemos nesses momentos também uma certa influência do demônio que quer separar Jesus do projeto de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque nós todos, seres humanos, nós recebemos sempre muitas propostas, e se a gente não tem um discernimento, como é bonito perceber nos nossos momentos de oração, como o momento de oração de vocês, nós temos essa força para podermos discernir o que é de Deus, o que é plano de Deus, o que é projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos os seres humanos. Então, há uma necessidade de nos libertarmos das tentações. Isso é interessante e está também ali em alguns números, alguns parágrafos do nosso catecismo. Essa luta contra o poder das trevas, porque Deus é luz, Jesus é luz, mas o demônio é trevas. Tanto que uma das expressões que Jesus usa nos evangelhos faz associação até mesmo ao fogo do inferno, né? São Lucas, ao escrever o evangelho, ele usa essa expressão. Temos uma passagem lá que é uma parábola do pobre Lázaro que estava mendigando, comendo as migalhas que caía do rico. Eu acho interessante, é muito bonita essa passagem ali pelo capítulo 16 de São Lucas, e ele demonstra que depois dos dois morrendo, o pobre Lázaro vai para o céu, vai para o seio de Abraão, e o rico que tinha os bens, esbanjava os seus bens, ele vai para o inferno, e lá no inferno ele sofre as tormentas do fogo do inferno, né? Eu acho muito interessante, ajuda a gente a perceber que não é um bom lugar. Estar com o diabo, ele não é uma boa companhia, né? Por isso que Jesus sempre liberta as pessoas ao longo dos 4 evangelhos dessa situação do demônio. Porque algumas pessoas que eram apresentadas a Jesus estavam possuídas. Eram pessoas que tinham 7 demônios, tantos demônios, né? Veja que o demônio, então, não é somente um anjo, né? Mas ele tem os anjos decaídos também. E ele tem as suas obras. A obra do demônio é sempre atrapalhar o projeto de Deus. E como muitas vezes no nosso dia a dia, nós encontramos situações que a gente percebe, poxa, isso aqui está querendo me afastar do projeto de Deus. Eu assumi um compromisso com a minha fé, com o que eu acredito do plano de Deus para a minha vida. E essa situação, às vezes, alguma pessoa vem e faz uma proposta totalmente contrária ao que eu acredito ser projeto de Deus para a minha vida. Então, esse poder nós temos de resistir, como Jesus lá nas tentações, no deserto, ele resistiu, graças também pela sua consciência de que ele era o Filho de Deus, mas graças também pela força da sua oração, seu jejum, isso tudo fortaleceu ele a resistir às tentações. Porque o demônio ele sempre vai ter as suas obras, vai ter sempre a sua sedução, a forma de seduzir o ser humano. A origem do mal, então, se dá na recusa do projeto de Deus. E quem assume esse projeto contra os ensinamentos de Deus é o demônio. Então nós podemos fechar aí nessa condição de que o demônio, o Satanás, o diabo, é a mesma pessoa. E ele tem os seus anjos. E o significado etimológico da palavra diabo é então aquele que divide, aquele que separa.
é aquele que te tira dessa proximidade de Deus, quer tirar cada um de nós nessa visão cristã, católica, né, dos projetos de Deus. Esses anjos foram criados por Deus e se tornaram maus por iniciativa própria, ambição, e os pecados desses anjos, para nós, até mesmo segundo o catecismo da Igreja, ele não tem perdão. A força de Jesus, que, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 8, ele usa a expressão de que o diabo ele é um homicida, ele quer matar o ser humano. Agora, para nós cristãos, depois de Jesus, o diabo já não tem esse poder. Jesus já teria vencido a força do mal através da sua morte e ressurreição. E lá, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, então, Jesus, no Evangelho de São João, vai dar um nome também para o diabo, para o demônio, para Satanás, como um homicida, aquele que tem um certo poder de matar o ser humano. Pode matar o corpo, mas se não matar a alma, porque tem essa diferença, então Jesus dá a permissão ao ser humano para discernir, recusar o projeto das trevas, do diabo, mas permanecendo no projeto de Deus, nos ensinamentos de Deus, nos planos de Deus para a vida do ser humano. E é muito interessante que na Igreja Católica, acredito que todas as denominações religiosas, principalmente as monoteístas, elas prezam muito pela família. E nós acreditamos que a nossa adesão de seres humanos ao projeto de Deus, nós aprendemos e passa pela família. Eu acho isso muito interessante. E hoje, diante dessa sociedade que nós estamos vivendo, vendo, reconhecendo, é uma sociedade muito permissiva. Não sei se consigo me fazer entender, né? Hoje nós estamos num mundo onde tudo é permitido, tudo parece que está certo, parece que tudo faz parte da liberdade do ser humano. Também força nessa palavra libertinagem, porque para nós, através do catecismo, nós aprendemos que há uma diferença entre livre-arbítrio, liberdade, e a liberdade, dependendo do modo como nós usamos, nos joga aí na libertinagem. Tá? A falta de carinho, de zelo pelos conhecimentos de Deus pode nos levar a essa recusa do projeto de Deus. Obrigado por essa palavra, que ela foi muito bem encaixada aqui agora. E acho que tudo isso faz parte da compreensão de que nós recebemos. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e antes da sua ascensão, ele envia o Espírito Santo para nós, que para nós é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O ser humano tem poder para poder resistir aos fascínios da tentação, do diabo, de Satanás ou do demônio. O ser humano sempre vai poder usar da sua oração, ou seja, da sua vida de cristão batizado, para poder se livrar então dos pecados que o demônio, porventura, querendo, pode influenciar o ser humano. Mas o demônio, nós acreditamos também que ele não tem todo esse poder, né? Para quem vive a graça do batismo, para quem faz a experiência da fé, para quem passou pelo primeiro menor exorcismo, que é para nós pelo batismo, a pessoa, o cristão, ele tem um anticorpos aí, ele tem uma proteção, e ele, graças à fé da sua família, ele pode exercer essa vacina aí contra o demônio. Mas nada do que eu disser aqui vai, de certa forma,
tirar as verdades da Sagrada Escritura. O diabo existe, sempre existiu, foi criado por Deus. Ele tem uma missão de afastar as pessoas dos projetos de Deus. A minha visão pessoal, que não é muito diferente do catecismo da Igreja Católica, nem da Sagrada Escritura dos cristãos, ela vai tirar essa condição. O diabo existe. Mas hoje ele também leva muita culpa que não tem. Hoje nós precisaríamos, se alguém dissesse aqui, o diabo, o demônio, Satanás está nessa pessoa aqui, nós teríamos ferramentas para podermos perceber a veracidade dessa situação. E se chegarmos à conclusão, realmente essa pessoa está possuída por um anjo decaído, pelo próprio demônio, nós teríamos o exercício do exorcismo para poder, então, fazer em nome de Jesus a libertação dessa pessoa. Nós temos alguns grupos de padres, não podem ser leigos, padres que são preparados para fazer o exorcismo em nome de Jesus. Na nossa região episcopal de Santana, eu tenho essa autorização dada pelo nosso bispo, Dom Jorge. Não que eu queira fazer isso, encontrar alguém que de fato esteja possuído literalmente pelo demônio, mas algumas situações que me foi apresentada, você vê que são muitos reflexos, perturbações, até mesmo de nível psicológico, e também, num segundo momento, de uma percepção. Eu preciso colocar a culpa em alguém. Vou colocar a culpa, então, no diabo. A nossa mente ela é muito rica, ela é muito fértil. Nós crescemos, como eu lembrava no início, nós crescemos com uma influência social muito grande. Quando nós somos menores, nós somos e vivemos e temos uma certa curiosidade. A gente ouve muito, a gente acredita em tudo que a gente ouve, a gente acha que tudo que nós ouvimos são verdades. Nós não tivemos ainda um preparo para podermos ter ali um discernimento. Mas depois que a gente cresce, que a gente aprende mais sobre a fé, então você vai ver, olha, aquilo ali realmente não era uma possessão, como diz muita gente, entrou um espírito naquela pessoa, né? Algumas expressões são muito sociais, é muito cultural, é muito regionalista. Se você for, por exemplo, no Nordeste do nosso país, você vai ouvir certas explicações que você não consegue encaixar aí nos documentos da Igreja, da Sagrada Escritura. São expressões muito regionalistas. Você vai mais para o sul, outras expressões. Você vai falar, por exemplo, sobre reencarnação, né? Uma pessoa que é muito branca, ela não vai gostar ou imaginar que vai morrer e vai vir de uma forma negra. Então, essas situações são muito regionalistas. Se você vai do norte ao sul do nosso país, você vai se deparar até mesmo com essa questão aí do diabo, do Satanás, do demônio, com outras expressões. Mas ele existe. Ele tem esse poder de influenciar o ser humano. Mas para aquele que é batizado, consagrado a Deus, nós acreditamos na Igreja Católica que todas as religiões têm a condição, a capacidade das pessoas viverem sem essas influências. Independente qual seja a denominação religiosa, nós acreditamos que quando se vive da palavra, do Alcorão,
dos ensinamentos de Deus, você também tem condições de resistir aos fascínios da tentação do maligno. Lembro muito do Padre Léo, hoje já é falecido, faz mais de 10 anos, foi meu professor, moramos juntos, tínhamos uma boa amizade. Ele começou um trabalho também social com pessoas dependentes. Ele sempre se referia ao demônio, ao diabo, ao Satanás, como encardido. Eu acho muito interessante essa expressão, que é uma expressão lá do sul de Minas, do meu estado de origem. Então ele usava muito essa expressão, porque o encardido queria era encardir, sujar as pessoas, né? Então ele usava muito essa expressão, que é muito interessante. Mas eu acredito muito na força, como cristão católico, no exorcismo menor, que é a força do batismo para nós, e depois as outras possibilidades. E todas elas vão ser importantes que a pessoa faça um discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus. O que é de Deus eu acolho, eu assumo como um projeto na minha vida. Agora, o que não é de Deus, o que é do inimigo de Deus, eu recuso. Eu tenho essa condição para isso. Sim. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. E agradecemos em nome do Centro Islâmico na Madlá, agradecemos sua presença aqui no Centro Islâmico e sua palestra, seu discurso. Tudo bem. Sobre o diabo, em primeiro lugar, nós temos uma palavra no Alcorão Sagrado que em língua árabe a gente fala Iblis. Iblis é a mesma pessoa que foi expulso do céu. Tem outra palavra que falamos em árabe, Shaitan, ou seja, Satã. Essa palavra pode ser aplicada para qualquer ser humano ou qualquer pessoa, qualquer gênio que faz seduzir, tenta, né? Então, estamos falando sobre o Iblis, que literalmente nós podemos traduzir como diabo. Quem é essa pessoa? O que faz na nossa vida, segundo o Alcorão Sagrado, o livro sagrado de nós muçulmanos? No começo eu gostaria de colocar alguns pontos. O Senhor também tem esse direito de colocar suas colocações, né? Deixar suas colocações, as coisas que o Senhor encontra na minha fala que não se encaixa com a ideia do cristianismo, especialmente católicos. O Senhor tem esse direito no fim. Em primeiro lugar, sim, os muçulmanos não acreditam no monoteísmo dessa forma que o Padre explicou, né? Para nós é impossível 3 deuses reunidos em uma pessoa, né? Deus absolutamente único e ninguém pode ser parceiro de Deus, ninguém pode fazer parte da divindade com Deus. Ele absolutamente único. Para nós, Jesus Cristo era um dos grandes e maiores profetas, grandes e maiores mensageiros dele, que veio para transmitir a orientação de Deus para a humanidade. É conhecido como Messias do povo judeu para restaurar os princípios da religião judaica. Então, ele é conhecido de Messias nesse sentido. Depois, outro ponto que queria... depois tem perguntas na parte do diálogo, vou fazer uma pergunta. 2 perguntas que apareceram na minha mente para fazer do querido Padre. Tudo bem. O diabo para nós muçulmanos, segundo o Alcorão Sagrado, o livro sagrado dos muçulmanos, nunca era um anjo. Era um dos gênios que vivia com os anjos no céu, né? Ele adorava, glorificava, louvava Deus junto com os anjos de Deus. Ele foi permitido, na verdade, para viver com os anjos para adorar a Deus. Eles não sabiam, os anjos não sabiam, segundo uma narrativa do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, diz: os anjos não sabiam que o diabo não é um dos deles. Eles não sabiam que ele é um gênio, eles achavam que ele também é um dos anjos. Se diz, é muito interessante, hoje eu encontrei essa narrativa, estava procurando para pesquisar, para apresentar a vocês.
Se diz em algumas narrativas que antes do ser humano, Deus tinha criado os gênios. Então, os gênios são os primeiros seres com livre-arbítrio. Quando estamos falando sobre os anjos, segundo a ideia dos muçulmanos, eles não têm livre-arbítrio. Eles foram criados para adorar a Deus. Nós não aceitamos o diabo como anjo, porque o anjo não consegue, não pode desobedecer a Deus. Ele foi criado para obedecer. A mente de um anjo não pensa assim, vou fazer agora isso, não vou fazer agora isso. Não. Ele foi criado para adorar a Deus. Eles fizeram, tinha criado os gênios, eles fizeram, antes dos seres humanos, eles fizeram muitos erros. Derramaram muito sangue. Derramaram sangue, o gênio não tem sangue, mas nesse sentido, disseminaram corrupção na terra, né? Deus mandou os seus anjos, um grupo dos seus anjos, para combater com eles, para acabar com a raça dos gênios. E o diabo naquela época, Iblis, né, era uma criança. Acabaram com todos, restou ele, sobrou ele, levaram ele para o céu. Deus deu o nome para ele de Azazil. Azazil. Então, o nome dele no princípio é Azazil, não é diabo. Quando ele foi expulso, ele deixou da sua posição espiritual e virou um dos demônios, né? Ele o grande Satã, né? É o diabo, aquele que jurou pela honra de Deus, pela grandeza de Deus, para seduzir toda a humanidade. Então, ele mudou até mesmo seu nome, de Azazil para o Iblis, para o diabo. Segundo a ideia do Alcorão Sagrado e das tradições da religião islâmica, há dois tipos de Satã. Quando utilizamos o termo de Satã, não é somente referido ao diabo, aquela pessoa que estava no céu foi expulsa. Não. Nós temos dos gênios e dos seres humanos. Então, nesse sentido, nós aplicamos qualquer pessoa que seduz. Temos uma palavra do profeta Muhammad, é muito interessante. O profeta Muhammad fala para um dos seus grandes companheiros, Abu Dhar, Hal ta'abbadta billahi min sharri shayatin al-jinn wal-ins. Você até agora, hoje, né? Desculpa, hoje não tem. Você até agora se amparou a Deus, buscou refúgio de Deus, dos gênios, dos demônios, dos gênios e dos seres humanos. E o Abu Dhar, aquele companheiro, pergunta ao profeta Muhammad, será que tem demônio de espécie do ser humano? Falou, sim, na'am, huwa sharrun min ash-shayatin al-jinn. Eles são piores que Satanás dos gênios. Então o ser humano pode ser tão humilhado, tão miserável, pior que o Satanás, pior que o diabo, desculpa. Tudo bem. Temos uma história, eu achei muito interessante essa história. Ele era tão elevado entre os anjos, ele adorava tanto Deus, ele era tão sincero na sua adoração, que fazia palestra no meio dos anjos. Ele ensinava a eles. Era como mestre dos anjos. Eu encontrei uma coisa da palavra do profeta Muhammad que diz assim, há uma narrativa que diz, ao suplicar, no fim da sua palestra, ao suplicar por anjos, o diabo, ou Azazil naquela época, que ainda não foi expulso, Azazil evitava de fazer súplica por si mesmo. Ele se encontrava mais elevado que os anjos. Ele não suplicava para ele mesmo, ele suplicava para eles, por os anjos. Então, segundo essa palavra, o profeta Muhammad fala, naquela época também, ele se sentia aquela soberba, aquela arrogância no seu coração. E segundo o Alcorão Sagrado, agora vou ler para vocês, queridos irmãos, ele teve uma grande prova. Ele, o diabo, o Azazil, teve uma grande prova. Você agora é conhecido como mestre dos anjos, do céu. Você faz palestra para os anjos. Você fez
6.000 anos de oração, temos na atividade islâmica, ele deixou tempo de 6.000 anos de adorar a Deus. 6.000, não é brincadeira. 6.000 anos não é brincadeira. Então, Deus queria purificar ele. Dessa forma, colocou uma prova na sua vida. E a prova. Aqui tem o Alcorão Sagrado, capítulo 15, versículos 26 até, vou ler até 42. Vou ler muito rápido esses versículos do Alcorão Sagrado que conta a história do diabo. Em verdade, teu Senhor, ó Muhammad, os congregará, os juntará, porque é prudente e sapiente. Tudo bem. Criamos da argila o homem e do barro modelado. Antes dele havíamos criado os gênios do fogo puríssimo. Recorda-te, ó Muhammad, quando o teu Senhor disse aos anjos: criarei um ser humano da argila, do barro modelado. E quando o tiver terminado, alentando com o meu espírito, prostrai-vos ante ele. Ordenou para os anjos: vão fazer prostração, depois de completar a criação de Adão como um ser humano. Todos os anjos se prostraram unanimemente, menos Lúcifer, o diabo, e se negou a ser um dos prostrados. Então Allah disse para o Lúcifer: ó Lúcifer, que foi que te impediu de seres um dos prostrados? O que aconteceu? Por que você não fez? Respondeu: é inadmissível que me prostrares ante um ser que criaste de argila, de barro modelado. Disse-lhe Deus: vai-te daqui do paraíso, porque és maldito. E a maldição pesará sobre ti até o dia do juízo final. Disse: ó Senhor meu, o diabo falou: ó Senhor meu, tolera-me até o dia em que fossem ressuscitados. Disse-lhe: serás, pois, dos tolerados até o dia do término prefixado. E aqui tem uma colocação muito importante, no fim vou falar, porque é muito importante. Diz: ó Senhor meu, por me teres colocado no erro, juro que os alucinarei na terra, e os colocarei a todos no erro, salvo dentre eles os teus servos sinceros. Disse-lhe: eis aqui a senda reta que os conduzirá a mim. Tu, ó diabo, não terás autoridade alguma sobre os meus servos, a não ser sobre aqueles que te seguirem, dentre os seduzidos. O inferno será o destino de todos eles. Nele há 7 portas, e cada porta está destinada a uma parte deles. Tudo bem. Esses versículos do Alcorão Sagrado contam para nós a história do diabo. Ele se encontrou com soberbo. Eu sou superior a esse ser humano que você criou. E falou para Deus: tolera-me até o dia do juízo final. Eu vou seduzir todos eles. Eu vou descaminhar todos eles, desorientar todos eles. Vou levar todos eles para o caminho do inferno. Falou: não. Você terá chance de viver até um tempo predestinado, prefixado. Esse dia, segundo a tradição islâmica, é o dia do advento do Salvador. Quando o Salvador aparecer, segundo a ideia dos muçulmanos, o Imam al-Mahdi, o último sucessor do profeta Muhammad, que é conhecido como o Imam oculto, que ele vai aparecer junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, faz parte da escatologia islâmica. Eles vão descer do céu com muita glória. Eles vão aparecer, né, para liderar a comunidade de Deus
combatendo corrupção, combatendo tirania, combatendo todo o mal. É uma das missões dadas por Deus para eles é matar o diabo. Matar o diabo. Então, o Salvador, é uma das missões dele é isso, matar o diabo. Acaba com a raça dele. Acaba essa tentativa dele. Acaba essa tendência do mal que é fortalecida por diabo, né, durante nossa vida. Tudo bem. Temos uma palavra que eu gostaria de destacar. Olha, eu queria destacar essa palavra porque é falada por na ideia dos muçulmanos, um dos grandes homens que Deus criou para a humanidade. Uma pessoa chamada Imam Ali. Que a paz de Deus esteja com ele. Padre, querido irmão, por favor, deixe um tempinho, estudam essa pessoa. Fantástico. Muito, 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 muito grande essa pessoa. Muito importante na história islâmica, muito importante na tradição islâmica. Se você tira o Imam Ali alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele, dos ensinamentos islâmicos, o Islã não tem nada para oferecer. É tão forte, tão pesado. Aqui no Brasil, infelizmente não se acha, porque os cristãos católicos não têm muito contato com o mundo islâmico. Tem padres, tem pastores, tem muito pouco conhecimento, até mesmo o Islã. Imagina os cristãos que não têm conhecimento religioso. Mas no Oriente Médio, padre, você talvez não acredita. Temos grandes pastores, grandes padres no Oriente Médio escreveram um livro sobre essa pessoa. Imagina, você escreve um livro sobre uma religião que considera errada. Estamos falando sério, né? O cristão, para permanecer sendo cristão, tem que desconsiderar o islamismo. Muhammad nunca foi um mensageiro de Deus, segundo a ideia dos cristãos. Se fosse um grande mensageiro, se fosse um mensageiro de Deus que veio depois de Jesus, tem que parar com essa religião e continuar seguindo o profeta Muhammad, atualizando a religião de Deus. Que, com todo respeito, eu estou falando isso. Para destacar essa ideia que nós temos. Temos cristãos, mesmo cristãos, escreveram um livro sobre essa pessoa. Por que é tão grande essa pessoa? Tudo bem. O que ele fala? Prestem atenção. Ó humanos, devereis tirar lições do que Deus fez com Satã, ou seja, anulou-lhe as extensas ações e os enormes esforços por causa de um momento de soberba. Embora tivesse estado a louvar a Deus por 6.000 anos, que não se sabe foram dos anos deste mundo e do outro. Quem agora pôde, prestem atenção, quem agora pôde permanecer a salvo, após Satã cometendo semelhante desobediência? Ninguém, em absoluto, Deus não deixará que um ser humano adentre o paraíso se ele cometer a mesma coisa pela qual Deus expulsou dali o diabo. Deus não permite você entrar no paraíso enquanto você comete o mesmo pecado que Deus expulsou um anjo, aquele que viveu entre os anjos, o diabo. No caso, o Satã, que era na posição dos anjos. Sua ordem para os habitantes dos céus e da terra é a mesma. Não pode haver amizade entre Deus e qualquer indivíduo. É da sua criação. Amizade essa que lhe é de direito a uma coisa indesejável, que ele decretou ilícita para todos os mundos. Tudo bem. Temos uma palavra do profeta Muhammad que diz: há 3 seduções. Tem pessoas sendo ser humano, não dos gênios, não é da família do diabo, mas cometem essas seduções. Ele fala assim: amor pelas mulheres e a espada do diabo. Vamos ler, vamos estudar um pouco. Hoje em dia, nossa sociedade, infelizmente,
é desviada. Por quê? Porque nós temos uma força grande de sedução por parte das mulheres. Isso ninguém pode negar. O profeta Muhammad fala: amor pelas mulheres é a espada do diabo. Beber embriagantes é a armadilha do diabo. Amar o dinheiro pelo bem do mundo material é a flecha dele. Então, o diabo tem armadilhas, tem flechas, né? Tem espadas. Tem mais duas colocações que eu queria finalizar minha fala com essas duas colocações depois da palavra do padre. Vou fazer agora a minha pergunta para o padre. Em primeiro lugar, eu vou explicar depois como funciona a ideia islâmica sobre essa pergunta. Eu gostaria que o senhor respondesse para mim, por favor, para as pessoas, por que Deus não castiga o diabo agora? Por que Deus deu esse domínio para ele? Porque Deus permite o diabo seduzir os seres humanos. E depois, seu Jesus Cristo, por exemplo, segundo a ideia, como o Senhor falou, Jesus Cristo veio diminuir a força do diabo. Está certo isso ou não? Pela sua morte. Ele vence, o último que ele vence é o demônio, ele já venceu o demônio. Desculpa, completar a minha fala, tudo bem. Então, essa ideia você acredita, desculpa, o Senhor considera, com sua morte, com sua morte, o grandioso Jesus Cristo diminuiu a força, venceu o diabo. Sim, sim. Então, quando nós estudamos depois de Jesus Cristo, esses 2000 anos depois de Jesus, os seres humanos ficaram mais pecadores. Se Jesus Cristo verdadeiramente venceu o diabo, nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com 60 milhões de mortos. Então, como ele diminuiu a força do diabo? Ainda nós cometemos os pecados graves e ainda muito mais que antes. Por favor. É interessante, eu acho... Desculpa, o senhor quase tem 5, 7 minutos, porque... Eu acho interessante pelo seguinte, na visão cristã católica, que difere um pouco da visão cristã das outras denominações, até mesmo pentecostalistas ou outras denominações, nós compreendemos que vai ter o grande juízo final. Ali sim, ali vai terminar essa batalha, que podemos até chamar de uma batalha espiritual. Sim. Mas eu queria só voltar rapidamente numa situação que você falou. Nós temos sim essa compreensão de Lúcifer. Sim. Reconhecemos biblicamente também Lúcifer. Mas nós temos também outras compreensões sobre os anjos. Sim. Não somente os anjos procedentes ali do diabo, de Satanás, de Lúcifer ou de qualquer um outro, mas nós temos também, porque acreditamos que no livro do Gênesis, Deus, ao criar o ser humano para nós ali, nós compreendemos que Deus não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, ele não estava sozinho. Alguém estava ajudando ele na criação. Essa frase não é falada de uma forma figurativa. Façamos, majestoso. Não, porque nós acreditamos, diferente de você, que Deus, nosso Deus, ele é único, sim, mas em 3 pessoas. Sim. Então ele não estava sozinho. E ele tinha também os anjos. E Deus criou tudo para nós. O céu, a terra, o ar, todas as diferenças. Então ele não estava sozinho. Sim. E os anjos que nós temos como também devoção, eles são várias classes de anjos. Então tem toda aí uma milícia celeste. O Renato é professor de história, um grande conhecedor das religiões também.
e gosta desse assunto. E é interessante que Deus, sabendo dessa ação vamos denominá-lo aí, do demônio no meio da humanidade, essa batalha só vai ser concluída no juízo final, quando, para nós, Jesus voltar depois à da segunda morte, depois da morte de todos os seres humanos. Não, nem Jesus sabe quando vai ser essa volta dele. Ele diz que só Deus, só o Pai é que sabe quando vai ser. É muito interessante. Quando a gente chega a esse versículo da Bíblia, falamos que, tudo bem, isso é um sinal que Jesus Cristo não faz parte da divindade, porque pelo menos ele não sabe algo que Deus sabe. Se eles fossem... É a única coisa que ele não sabe. Não por egoísmo querer Deus segurar essa informação, não é por isso. Isso também não impede dele estar presente no que nós chamamos de Santíssima Trindade. Isso não diminui a sua segunda pessoa na Santíssima Trindade. Sim. Mas é uma informação que cabe ao Pai. Não, minha pergunta na verdade foi isso: como Deus permite o diabo? Sim, ele permite porque isso não é uma injustiça. vai ter... Não, porque Deus criou o ser humano na liberdade, não na libertinagem que você falava no início. E o livre-arbítrio, que é a terceira etapa aí desse livre-arbítrio, liberdade e libertinagem, o livre-arbítrio é uma compreensão muito maior da sedução que Deus faz para o ser humano, para que ele assuma 100% o projeto de Deus na sua vida. Sim. E a libertinagem são essas influências que você falou tão bem que não preciso nem repetir. Ela existe. E ela existe porque Deus nos criou num sistema de liberdade. Eu posso escolher. Se eu quiser sair matando, como muitos fazem por aí, eu faço. Eu sou livre para isso. Eu posso recusar o projeto de Deus. Livremente, sob a influência do demônio, de qualquer outra forma. Eu sou livre. Mas como eu acredito que eu vivo na minha vida o projeto de Deus para o ser humano cristão, né? Então eu assumo o projeto de Deus. Sim. Mas aquele que quer viver ali a terceira palavra, libertinagem, que você falou tão bem, ela existe. Sim. Se quiser cair na sedução, não somente das mulheres. Hoje em dia, por exemplo, o assunto homossexualismo está em voga, né? Muito forte. Então, quem quiser viver essa vida, vive. A escolha dele. Sim, a escolha livre dele. Na verdade, padre, como eu expliquei antes do nosso encontro, nossa apresentação, o senhor tem direito de fazer pergunta de mim e também completar sua ideia, né? E agora, sim, até me coloco à disposição para outras eventuais. Você tem perguntas, irmãos queridos? Aqui a minha resposta não vai ser tirar o seu conhecimento, pelo amor de Deus, não é isso. Não tem essa pretensão. Não, padre, na verdade, como eu falei, nós estamos aqui, claro, tem muitas ideias dentro da religião islâmica que não se encaixa com o cristianismo. Até mesmo entre os cristãos mesmo. Tem ideias que, por exemplo, os evangélicos consideram católicos muita coisa. Pecadores, não sei. Não vão ter direito ao céu. Tem muita coisa pesada, né? Dentro de uma religião, entre os muçulmanos também é assim. Temos xiitas, sunitas, nós, graças a Deus, somos xiitas, somos seguidores da família do profeta Muhammad, né? Os xiitas, durante toda a história humana, toda a história islâmica, eram mais pesquisadores, mais estudiosos, mais abertos, vamos falar assim, mais abertos. Olha, nós encontramos durante esses anos um grande sábio, Ayatollah Sistani, muito sábio, um líder, se a gente quiser chamar dois líderes grandes do mundo islâmico, ele é um deles. Ele recebe o Papa São Francisco, né? Quer dizer, o Ayatollah Sistani quer aceitar a ideia? Claro que não. Ele não deixa de ser o grande líder do mundo islâmico. Mas não, estamos aqui para ter uma compreensão mútua. O que o Senhor fala, o que a gente fala. Sim.
com base do diálogo, né? Sou lá do nosso centro islâmico é isso também. O Islam din al-Hawar. O Islam é a religião do diálogo. O bonito desse diálogo aqui é isso. Eu respeitar a sua opinião, como você está respeitando a minha, e eu não querer definir a sua forma de acreditar. Respeitar não é concordar. Mas tem muitas coisas que você falou, que eu já li alguma coisa no Alcorão, que é muito semelhante à nossa visão cristã católica. Eu acho que para concluir essa resposta que você dessa pergunta que você me fez, eu acho interessante deixar bem claro isso, né? A forma como nós acreditamos em Deus, ela é bem definida para nós. A forma como nós vemos Deus, o projeto dele ainda não está pronto. Ele já passou a mensagem dele através do ponto de vista de Jesus. E eu vou olhar, por exemplo, o Antigo Testamento a partir do ponto de vista de Jesus. Eu não posso pegar um livro do Antigo Testamento e explicá-lo ou entendê-lo tal qual ele foi escrito. Não, eu tenho que pôr um ponto de vista a partir de Jesus. Sim. Muito obrigado, Padre. Tem algumas minhas colocações que é muito importante. Na verdade, tem duas histórias muito interessantes do profeta o profeta Jesus Cristo e Moisés. Moisés se encontrou com o diabo. O diabo falou para Moisés: por favor, peça a Deus, faz intercessão por mim, para que Deus perdoa os meus pecados. Olha a grandeza da misericórdia de Deus. Deus falou: sim, vou perdoá-lo, mas tem uma condição. A história fala assim, na tradição islâmica. Moisés falou: você aceita? O diabo? Sim, eu aceito. Tem uma condição. Ele tem que fazer prostração diante do túmulo de Adão. Eu vou indicar, está no Damasco, naquela região, porque o túmulo de Adão está lá no Damasco, né? Coloca a sua cabeça na terra do túmulo de Adão. Moisés falou, transmitiu. Deus aceita, uma grande notícia para você, uma boa notícia para você. O que você vai fazer? Falou: meu, o que é isso? Eu não fiz prostração diante dele quando ele estava vivo e agora morto na terra dele? Nunca. Vou continuar desse jeito. Diabo teve outro encontro com Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com ele. Ele apareceu como uma mulher de olho verde. Muito interessante. Jesus falou: quem é você? Ele se apresentou assim: eu sou a vida mundana, a vida terrena, o material da vida. Ele se apresentou assim. Jesus perguntou: quantas vezes você se casou? Falou: não me lembro. Falou novamente: o que você fez com seus maridos? Eles ficaram com você, né? Se reuniram? Falaram: não. Antes de acontecer o casamento, eu matei todos eles. Então, o diabo seduz, mostra para você uma ilusão, você acha que é real. Antes de encontrar, já era, acaba. Temos uma palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que diz: amar pela vida terrena, que nos falamos, é a grande armadilha do diabo. Grande armadilha do diabo. E nessa colocar armadilha, o diabo tem muitas coisas, né, para seduzir o ser humano. Como eu falei, as mulheres são uma das ferramentas. O dinheiro, o material da vida, é uma das ferramentas. E aí, o que aconteceu? O profeta Muhammad fala, esse tipo, quando a pessoa vive na ilusão, é bem como beber água do mar. E quando ele toma mais, bebe mais, fica mais sede. Ele bebe tanto que morre de sede. Porque a água do mar não foi feito, não é para satisfazer sua sede. É para matar. Então, a sedução, as promessas do diabo
não são para satisfazer a sede que o ser humano sente, é para matá-lo. وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Quando finaliza tudo, Deus realiza o dia do juízo final para nós muçulmanos. Aqui uma colocação: o grande juízo, né, não é Jesus, é Deus, né? Jesus Cristo também é considerado um dos grandes, aqueles que vão interceder pelos seres humanos, né? Por ter uma grande posição diante de Deus. Quando é feito tudo, todos os seres humanos, os gênios, sabem, vão para o paraíso ou o inferno. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ بَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Quando acontece tudo, é feito tudo, o diabo olha para seus amigos que estão ao seu redor. Inna Allah wa'adakum. Deus prometeu a vocês uma verdadeira promessa. Eu prometi a vocês uma falsa. Ma kana li alaykum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Eu não tinha nenhuma autoridade sobre vocês. Eu não tinha domínio. Só sabia seduzir. Eu convidei vocês e vocês aceitaram. Eu convidei vocês e vocês aceitaram. Ma antum bimusrikhi, ma ana bimusrikhikum udran. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Nem eu posso ajudar vocês, nem não posso ajudar vocês, nem vocês podem me ajudar. Vamos ficar calados e entramos no inferno. Essa história que nós temos no Alcorão sagrado. Então, temos uma palavra do Imam Ali alayhi salam, esse grande homem, finalizando minha fala com esse trecho, essa palavra sabedoria, das palavras sábia dele. Ele fala alertando os muçulmanos, os crentes, sobre a tentação, a sedução do diabo. Fala assim: juro pela minha vida, o diabo preparou uma flecha perigosa para vocês. Colocou-a no arco, puxou-a com força, com muita força, atirou-a em suas direções de um lugar muito forte. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Deus fala no Alcorão Sagrado: o diabo é o inimigo de vocês, consideram ele inimigo. Aonde que nós podemos conhecer as tentações, as seduções do diabo? Ele nos convida para viver aqui, para experimentar os prazeres desse mundo. Tudo que é ao contrário da eternidade, nossa eternidade, ele nos convida para ganhar mais material da vida, viver mais nesse mundo. Uma das grandes ferramentas dele seria essa cultura de materialismo, essa cultura de consumismo, essa cultura de individualismo, essa cultura que, olha, eu faço o que quiser. Essa libertinagem que eu falei, o padre muitas vezes destacou. Essa libertinagem, você aproveita da sua juventude, faz o que quiser. Isso é tentação do diabo. Está bem ali com. Tudo bem. Finalizei minha fala. Na tentação de Jesus, como lembrava, né? O ter, o poder e o prazer. Só que nós, não estou divergindo, né? Mas nós acreditamos que Deus também, no seu plano, como onipotente, onisciente, ele tem um plano para o ser humano, e o plano de Deus, nós vemos também, passa pelo gênero feminino. Sim. A mulher também pode, deve, como inspiração também a Nossa Senhora, a mulher também faz parte dos planos de Deus para a santificação dela, do homem e da família. Eu acho isso muito interessante. Existe a libertinagem no meio feminino? Existe, como existe também no meio masculino. Mas é mais forte. Mas, para nós, a mulher também, ela faz parte do plano de Deus para a santificação da humanidade. Não, eu falei como o diabo utiliza elas como uma ferramenta. Usa, como também muitas vezes um ser humano pode, um gênero masculino pode seduzir o outro. Sim, mas eu acho muito bonito a forma como você colocou,
mas eu gostaria de deixar aqui só esse complemento. A mulher faz parte dos planos de Deus para a santificação dela e do homem e da família. Sim, verdade. Verdade, a mulher tem uma grande posição, um grande status na religião islâmica. Né? Muito, como falei antes do nosso encontro, padre, vocês acham talvez estranho que as pessoas que estão nos assistindo, a Maria é muito mais destacada no Alcorão Sagrado que a Bíblia. Vamos contar quantos versículos já tem na Bíblia sobre Maria e quantos tem no Alcorão. Não é comparado. Então, a Maria é a Senhora, é o exemplo, não para o homem, não para a mulher, para o homem. É o exemplo da devoção, exemplo da obediência, sinceridade, submissão, firmeza, resistência no caminho de Deus. Então, quando falamos sobre a mulher, nós temos a Maria. Nós temos Fátima, a filha do profeta Muhammad. Nós temos Ásia, a esposa de Faraó. E muitas mulheres destacadas durante a história islâmica que são exemplos para toda a humanidade. Homem ou mulher. Tudo bem? Se não tem colocações, vamos finalizar mais uma. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, padre. De verdade, um dos queridos padres que me recebeu. Eles têm uma igreja muito grande no bairro Vila Maria, né? Isso. Tem uma rua muito extensa, que no fim tem a igreja deles, né? Muito obrigado, padre. Muito agradeço. Agradeço ao convite, a presença de todos vocês. A todos. Boa noite. E tudo que nós conversamos aqui eu levo como aprendizado para a minha vida. Sim. Tem algum presente, padre, para o Senhor? Desculpa. De verdade, esse encontro, obrigado, um dos melhores. Padre, esse é um nota de agradecimento ao Senhor, do nosso centro islâmico. Sempre lembra de nós, as portas do centro islâmico sempre estão abertas. Muito obrigado. Esse livro, por favor, deixa um tempinho ler um livro que foi escrito sobre a biografia do profeta Muhammad. Esse grandioso homem, esse homem muito querido, padre. Vai ficar fascinado por esse homem. Aquele dia, né? Um dos seus também teve um encontro com São Francisco. Sim. Esse é Jesus Cristo segundo o Alcorão Sagrado. Esse livro é um dos livros que foi traduzido em diversas línguas, padre. 1, 2, 3, 7 línguas e idiomas foram traduzidos. Esse que fala sobre Deus e seus atributos segundo a ideia da religião islâmica, né? Podem aproveitar, é um livro muito bom para aprofundar no monoteísmo de uma forma islâmica. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Finalmente, padre, nós tiramos algumas fotos, por favor.